Os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. Atraído para o conflito, o país precisa usar seu poder industrial para criar uma máquina de guerra capaz de lutar em dois frontes. E assim, começou seu percurso até se tornar uma superpotência. América, a saga dos Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos preparam-se para a guerra. A Grande Depressão dos anos 30 terminou. A aproximação da guerra acelerou a indústria americana. Em 1941, os americanos se unem aos aliados contra o eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão. Armas, alimentos e materiais médicos eram produzidos numa escala nunca antes vista na história humana. Às vezes é preciso um enorme desafio e uma terrível ameaça à República para descobrir o que você pode fazer. Os Estados Unidos entraram na guerra depois de uma traição. 7 de dezembro de 1941, 320 quilômetros ao norte do Havaí. Os caças japoneses mais avançados da época partiram rumo à frota americana em Pearl Harbor. O japonês Zero era um caça melhor do que todos que os americanos já haviam produzido até então. O caça Zero japonês voava mais de 3.200 quilômetros sem reabastecer e era perfeito para ataque surpresa. O ataque a Pearl Harbor foi um dos momentos mais impressionantes da história americana. 183 bombardeiros e caças japoneses seguiram direto para o Havaí. Outros 170 partiram em seguida. O Japão construiu um império na Coreia, Manchúria e Hong Kong. E queria todo o Oceano Pacífico. Mas a frota americana em Pearl Harbor estava em seu caminho. A estação de radar móvel Opana ficava a 50 quilômetros ao norte de Pearl Harbor. O primeiro contato foi feito pelo operador de rádio Joe Lockard. O que é isso? Duas marcas mostravam algo no mar. Em 1941, os radares ainda eram experimentais. O país ainda não sabia como se tornariam importantes. Se por acaso eu puder alcançar o inimigo a grandes distâncias, então eu terei uma vantagem tática e estratégica. O radar se tornaria um sistema essencial para o mundo moderno. Rastreando quase 10 milhões de voos em torno do país e quase 5 bilhões de passageiros ao redor do mundo todos os anos. Vem em nossa direção. Até então, os Estados Unidos haviam ficado de fora da Segunda Guerra. Quase toda a nossa frota estava num porto pequeno, um local pequeno. Éramos alvos fáceis, mas nós confiávamos nos japoneses. Estávamos em negociações de paz com eles. Eles até nos deram uma medalha. Telefonista? O soldado Joseph McDonald, da 580ª Divisão Aérea. Sim, aqui é o Pana. Aviões ainda se aproximam. Parece que há aviões vindos do norte, 3 pontos a leste. Acho que todos já foram embora. Espere um pouco. Era uma manhã de domingo. O Japão fica a quase 6.500 quilômetros do Havaí. Ninguém esperava que Pearl Harbor fosse atacado. O ataque surpresa, especialidade dos atiradores americanos durante a Guerra da Independência, seria usado contra os soldados americanos. Aviões ainda se aproximam. Parece uma grande frota.
Entendido. O tenente Kermit Tyler sabia que um grupo de B-17 americanos devia chegar naquele dia. E achou que fossem eles na tela. Não se preocupe. O que acha que é, senhor? Nada. O radar era usado pelos britânicos desde 1935, mas o exército americano ainda não o levava a sério. Apenas 5 sistemas de radar móveis CR-270 cobriam o estado do Havaí. E durante somente 3 horas por dia. $30 quilômetros. O radar também tinha uma fraqueza. Não via através das montanhas havaianas. O esquadrão japonês desapareceu da tela. Ao final do turno, os homens não podiam fazer mais nada. MacDonald redigiu seu relatório. Ô, Bob, dá uma olhada nisso. Os Estados Unidos pagariam um alto preço por desprezar o radar. Quando isso chegou? Às 7h50 da manhã, os japoneses atacaram Pearl Harbor. Avião! Vai! A maioria dos fuzileiros e marinheiros ainda estavam nos decks dormindo. Não sabíamos que aquilo aconteceria. Mas acabou acontecendo. Os japoneses passaram 1 ano preparando o ataque. Ensaiaram bombardeando um modelo de Pearl Harbor no Japão até alcançarem 80% de sucesso. Os 8 navios de guerra americanos foram inutilizados. 1.178 americanos foram feridos. 2.403 morreram. O relatório do soldado MacDonald finalmente foi lido, mas era tarde demais. Um dia marcado pela infâmia. Estávamos totalmente despreparados emocionalmente para isso. E transformou o país radicalmente da noite para o dia. Pacifistas, então, começaram a se alistar na marinha, no exército e na fuzilaria, onde fosse preciso. 27 horas depois do ataque, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. 3 dias depois, o país estava em guerra com a Alemanha. Isso despertou a ira americana. E eu acho que nos deu a energia necessária que nos moveu até o final da guerra. Nossa imensa capacidade industrial foi desperta após provocada. Tínhamos fábricas subutilizadas em Detroit e no resto do país devido à depressão. E começou um surto de construção. A guerra transformou a nação e a pôs para trabalhar. Antes da guerra, havia 3 milhões de desempregados. Mas o enorme potencial do país foi acionado. Nenhum outro país tinha uma base econômica tão ampla e um grande número, não só de trabalhadores, mas de cientistas, engenheiros e técnicos. Uma das invenções foi o Jeep, ou GP.
Veículo para propósitos gerais. Era feito para a guerra, forte, veloz e baixo. Tinha 94 centímetros de altura, capô plano e para-brisa dobrável. E sua altura reduzida dificultava a mira do inimigo. Era pequeno, mas com capacidade para 7 homens. Até o para-choque era um assento. Uma carabina M1 ficava bem ao lado do para-brisa. Havia uma pá e um machado para enfrentar obstáculos. E latas de combustível de reserva. Quando o Jeep virava, era só desvirar. Pesava apenas 1.050 quilos. E podia descer com paraquedas por trás das linhas inimigas. O Jeep simbolizava na Segunda Guerra não só tecnologia de ponta, embora fosse um veículo 4x4, era muito capaz, mas o que o Jeep mostrava era a força da indústria americana. Criado pela Bantam e produzido pela Willys Overland e a Ford, ao final da guerra, o país produzia 3 Jeeps a cada 4 minutos. Ao longo da guerra, fabricamos mais de 600 mil Jeeps. Correr nesse veículo aberto a grandes velocidades era o sonho de todo menino americano. Até hoje é assim. O sucesso dos SUV deve-se à ideia de um veículo que pode ir a qualquer lugar, fazer tudo, fazer parte do espírito americano. E começou com o Jeep. Jeeps, tanques e todas as demais armas foram produzidas em números recordes. Mas essa gigantesca máquina industrial foi movida por uma nova mão de obra. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. E a produção em massa seria a principal arma da nação. 88 mil tanques, 7.333 navios, 20 milhões de rifles e armas pequenas e 40 bilhões de balas produzidas em 4 anos. 43 milhões de homens se alistaram. Mas o país precisava de mais efetivos. Na verdade, foram as mulheres que ficaram na nação, que trabalhavam nas fábricas e montavam os tanques juntas, construíam os navios, construíam os aviões. Então foram elas que, logisticamente, venceram essa guerra. Mulheres como Peggy Blakey, uma lavradora migrante. Com a guerra, passou a trabalhar numa fábrica de munições, como 2 milhões de mulheres. A depressão subitamente acabou. A fábrica antes produzia fogos de artifício, mas passou a manufaturar projéteis luminosos de 20 milímetros. Os projéteis deixam um rastro que contém magnésio. Servem para autocorrigir a mira. Era preciso fabricá-los rápido. Mas o risco era alto. O gesto de pentear o cabelo era capaz de matar. Eletricidade estática mais pólvora é igual a explosão. Mas o risco valia a pena. Peggy ganhava bem, $32 por semana. Para nós foi um verdadeiro milagre. Antes não ganhávamos nada. Agora temos dinheiro para comprar sapatos e vestidos, pagar o aluguel e comprar comida. E ela pagava impostos. A receita americana subiu de menos de 4 milhões em 1939 para mais de 42 milhões em 1945. Mas a Segunda Guerra custaria $300 bilhões aos Estados Unidos. O dobro do que o governo federal gastara desde George Washington. Os salários das mulheres causaram uma febre de consumo. 11 mil supermercados foram abertos. As compras aumentaram 12%.
O precedente das conquistas femininas na Segunda Guerra permaneceu na memória da sociedade e foi um dos fatores que abasteceu o movimento feminista cerca de 1 ou 2 décadas depois. Quando as mulheres entraram para a força de trabalho e sentiram a satisfação que o trabalho é capaz de proporcionar, não quiseram mais recuar. Mas o trabalho de Peggy era perigoso. Eu me preocupava com os detonadores. Os detonadores eram colocados nos projéteis por último. Explodiam com um impacto e acendiam a pólvora no interior. Eram extremamente instáveis. A fábrica era uma gigantesca bomba, contendo toneladas de explosivos. Bastava uma fagulha para detoná-la. Caiu uma terrível tempestade. Todos para a cantina imediatamente, por favor. Saímos correndo e alguém derrubou os detonadores no chão. Ficou tudo escuro. Alguém gritou: "Ninguém se mexa!" Fiquei paralisada onde estava, com medo de andar. Apavorada, comecei a engatinhar. Em câmera lenta. Porque se pisássemos em um... Fazer armas pode ser tão perigoso quanto usá-las. Nos primeiros 16 meses e meio da guerra, 12 mil militares morreram. Mas 64 mil trabalhadores americanos sofreram acidentes mortais. Outros 6 milhões se feriram. Peggy teve sorte. Depois de enfrentar a depressão, agora arriscavam a vida pela guerra. Foi uma geração admirável. Pessoas capazes de se sacrificar, de dar tudo de si. As fábricas americanas produziram 300 mil aeronaves. Em bases na Grã-Bretanha, seriam usadas para bombardeios de precisão de dia, enquanto os britânicos bombardeavam de noite. Essa ousada tática foi lançada em 17 de agosto de 1942. Paul Tibbets, de Quincy, Illinois, era um dos melhores pilotos do bombardeiro B-17, chamado de Fortaleza Voadora. Meu pai me achava louco por não ser médico. Ele disse, se quiser ir se matar, pode ir. Os aviões eram apertados, gelados e despressurizados. Os homens sofriam de claustrofobia, mal de altitude e gangrena. Dos 111 homens dessa missão, 31 morreriam ou desapareceriam até o final da guerra. O perigo mantinha unidos os homens de todas as equipes. Se você perguntar àqueles que estavam em combate, eles dirão: sim, claro, lutamos pelo país, pelo nosso estilo de vida. Mas, sabe, na verdade você lutava pelo colega que estava ao seu lado. O bombardeiro B-17 era resistente. Tinha 4 motores em vez de 2. Tinha capacidade para 1.800 quilos de bombas. Alcance de 3.200 quilômetros.
e usava 8 metralhadoras de calibre 50 para revidar ataques aéreos. O bombardeiro B-17 pode até não ser a melhor aeronave jamais criada, mas era forte, era resistente e sempre continuava em frente, como um soldado americano. Sabe, forte, resistente e perseverante. Esses aviões alcançavam 3.000 metros de altitude. Os tripulantes precisavam de um estoque de oxigênio. A missão de Tibbett era bombardear a cidade de Rouen, o maior posto ferroviário da Alemanha no norte da França. Os trens abasteciam o império econômico e militar alemão em toda a Europa. A meta de Tibbett era tirar o posto ferroviário do mapa. – 17 de agosto de 1942. Até então, os aliados só haviam bombardeado protegidos pela noite. Mas para aumentar as chances de acerto, os americanos atacarão de dia. 45 segundos para o alvo. A meta é a precisão. Para alcançá-la, os aliados usavam um computador primitivo, uma mira para bombas. O aparelho era secreto. Eles tinham ordens para destruí-lo antes que caísse nas mãos do inimigo. Inseria-se a velocidade e direção do vento à altitude. Alvo a 1 minuto. E a máquina calculava para onde voar e quando soltar as bombas. O objetivo era destruir a base econômica e industrial dos nazistas. As ferrovias de Rouen ajudavam a manter a máquina de guerra alemã funcionando. 45 segundos para o alvo. As baixas americanas eram numerosas. Só em 1943, 2/3 das tripulações aéreas não voltaram para casa. O tempo era perfeito para o bombardeio, com visibilidade virtualmente infinita. Mas a 7.000 metros, o B-17 deixava trilhas de vapor. Setas no céu que apontavam direto para os aviões. Muito bem. O fogo antiaéreo alemão era intenso sob os B-17. Tibbett precisava manter a calma e controlar o avião. A mira computadorizada capturou o alvo. Alvo à vista. Alvo à vista. Soltar bombas! Mais de 16.700 quilos de bomba atingiram o posto ferroviário. 50% delas caíram na área alvo. Em 1942, isso era alta precisão e uma grande melhoria em relação aos ataques noturnos. Essa tecnologia levaria às atuais bombas inteligentes guiadas por GPS, que alcançam um índice de acerto de 95%. A missão de Tibbett foi um sucesso. Pegamos os alemães de surpresa. Não esperavam um ataque diurno. Mas então estilhaços rasgaram o ar. Os alemães abriram fogo. Projéteis antiaéreos de 88 milímetros explodiram em torno do avião. Tibbett subiu abruptamente, afastando-se do fogo.
Sua tripulação provara que o bombardeio diurno era possível. Fomos tomados por um sentimento de euforia enquanto voltávamos a cruzar o canal. Havíamos enfrentado o inimigo no seu espaço aéreo e sobrevivido para contar a história. Todos os países bombardeavam alvos industriais, o que significou danos colaterais. Um fato trágico da Segunda Guerra é que famílias de civis foram mortas em números inéditos em conflitos anteriores. Paul Tibet tornou-se famoso por outro bombardeio. 3 anos depois. Ele lançaria a bomba atômica em Hiroshima. Para cada B-17 abatido, os americanos produziam mais 2. Em 1943, 10 milhões de americanos haviam se alistado. Um deles era Harold Baumgarten, de 18 anos, nova-iorquino do Bronx. Foi convidado para jogar nos Yankees. Mas antes de começar a jogar pelo time, eu fui convocado. Em 10 de julho de 1943, entrei para o exército americano. O que eles fizeram como soldados de 18 ou 19 anos foi muito mais importante do que tudo que fizeram no resto de suas vidas. William Dabney convenceu a avó a deixá-lo se alistar aos 17 anos. Eu queria seguir os meus amigos. Durante a Guerra da Revolução, 1/6 dos soldados de George Washington eram negros. E todas as vezes em nossos primeiros 200 anos, quando havia um conflito, convocamos todos os cidadãos negros também. E eles sempre se apresentaram. Apesar das dificuldades da guerra, os preconceitos continuavam. Os pelotões eram segregados. O exército teve um papel realmente importante porque foi o primeiro lugar em que negros e brancos tiveram de realmente começar a ficar juntos e representar a mesma ideia, ainda que estivessem em quartéis separados. De pé! A Segunda Guerra Mundial mudou o mundo todo, mas certamente transformou a mente do negro americano de um modo que possibilitou o movimento pelos direitos civis nos anos 50 e 60. William Dabney se ofereceu como voluntário para uma missão especial. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Mas nenhum treinamento teria sido capaz de prepará-los para o horror que enfrentariam. Junho de 1944. O sul da Inglaterra recebeu um colossal acampamento aliado com 3 milhões de soldados. Quase 1,5 milhão de toneladas de equipamentos foram enviados dos Estados Unidos. A meta era tomar a Europa dos alemães. O general Dwight Eisenhower assumiu o comando da maior operação anfíbia da história, a chamada Operação Overlord, mais conhecida internacionalmente como o Dia D. Todos os materiais de guerra foram providenciados. A divisão médica estocou dezenas de milhares de toneladas de suprimentos, como curativos, morfina, instrumentos cirúrgicos, tendas de oxigênio e máquinas de raio-x. Além de prótese e até globos oculares em 5 tamanhos e 4 cores. Em 1944, um combatente americano podia contar com 3,5 toneladas de suprimentos, enquanto o soldado japonês contava com apenas 1 quilo. Ninguém jamais produzira tanto em tão pouco tempo. E foi isso que realmente chocou os japoneses e os alemães.
Como o sangue é crucial, os Estados Unidos criaram um sistema de bancos de sangue em escala industrial. Nos 6 meses anteriores ao dia D, os americanos doaram mais de meio litro de sangue a cada 2 segundos. O sangue era transformado em plasma para ser usado no campo de batalha. Era engarrafado e transportado no gelo. Pronto para o dia D. 5 de junho de 1944, a indústria americana dera aos aliados os meios de reconquistar a Europa. Mais de 5,4 milhões de soldados americanos invadiram a Europa na Segunda Guerra Mundial, 40 vezes o número dos combatentes que invadiram o Iraque na primeira vez. É a noite anterior à maior operação anfíbia da história. O dia D. Harold Baumgarten avançou muito desde que se alistou há 1 ano. Muitos rasparam a cabeça para que não pudessem agarrar nosso cabelo durante os combates corpo a corpo. Muitos desses homens têm menos de 12 horas para viver. Eu não esperava voltar vivo. Escrevi para minha irmã pegar as cartas antes dos meus pais e lhes dar a notícia delicadamente quando recebesse o telegrama. Nós aprendemos que havia mocinhos e bandidos. Voltamos e falamos da nossa história desse jeito. Hitler era claramente um inimigo. E quando existe um inimigo evidente, é mais fácil conquistar os corações e a disposição para se sacrificar. Rituais na véspera da batalha incluíam cortar o cabelo no estilo moicano e aplicar pintura de guerra. As placas de identificação eram coladas para não fazer barulho. O silêncio podia fazer a diferença entre a vida e a morte. Um oficial disse a seus homens o que esperar. Olhem para a direita. Olhem para a esquerda. Só um de vocês restará depois da primeira semana. William Dabney então soube qual era sua missão especial. Levar um balão de proteção até a costa sob fogo pesado. Era uma tática para evitar que os aviões alemães bombardeassem as tropas aliadas. Ele tinha poucas chances de sobreviver. Eu voltarei. Eu voltarei para os Estados Unidos. Eu não estou esperando ser morto. Eu estou esperando voltar para casa. Mais de 70 mil soldados americanos estavam prestes a invadir a França tomada pelos alemães. Mais de 1.000 morreriam no primeiro dia, 6 de junho de 1944, o dia D. Mais de 5.000 navios e 10.000 aviões participaram da primeira investida. 5 praias seriam tomadas de assalto, sendo que a mais famosa era a praia de Omaha. Pense na praia de Omaha, do ponto de vista do jovem soldado. A rampa está prestes a baixar, e as visões e sons ao redor formam um contexto infernal. Os primeiros soldados a pisar na praia encontraram uma feroz resistência alemã. Lançadores de foguetes, morteiros e metralhadoras são usados contra os americanos. Os homens deveriam chegar com 32 tanques, mas 27 afundaram. Ficaram praticamente sem cobertura na praia.
Abaixa! Abaixa! William Dabney estava totalmente exposto. Vai! Preso ao balão de proteção, ele estava indefeso. Mas quando o balão foi atingido, ele teve sua chance. Em frente! Disparar! Como todos os soldados na praia de Omaha, negro ou branco, a missão de Dabney agora era sobreviver. Não houve nenhuma segregação lá. Harold Baumgarten foi lançado na carnificina. Havia homens com as tripas para fora e pedaços de corpos no caminho. Alguns ficaram em estado de choque. Abaixa! 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 Às 9 horas, quase 5.000 homens estavam na costa. Houve mais de 2.000 baixas americanas só na praia de Omaha. William Dabney sobreviveu. Depois foi condecorado com a Legião de Honra. A Operação Overlord foi um triunfo logístico, mas a um custo lamentável. Quase 126.000 americanos morreram. Feriram-se ou desapareceram durante a Batalha da Normandia. Harold Baumgarten foi baleado 5 vezes. Após perder sangue durante 30 horas, Baumgarten foi salvo por uma transfusão de plasma e injeções de penicilina e morfina. Os materiais que o país produzira em massa para salvar a vida de seus homens. O dia D foi crucial para a derrota de Hitler. Um mês depois, os aliados introduziram 877.000 soldados, 112.000 veículos e quase 520 toneladas de materiais. Bombardeios americanos destruíram reservas de petróleo alemãs. Tropas americanas lideraram o avanço até Berlim, onde se encontraram com o Exército Vermelho. Os nazistas foram derrotados pelas forças russas e aliadas. Mas no Pacífico, soldados americanos ainda morriam combatendo o Império Japonês. Os americanos recorreram à tecnologia mais uma vez. Uma arma para encerrar a guerra e mudar o mundo. Deserto de Alamogordo, Novo México. 16 de julho de 1945, 5h27 da manhã. Em 3 minutos, a tecnologia mudará o mundo para sempre. Robert Oppenheimer, o físico teórico que amava a poesia tanto quanto a ciência. O FBI o seguia, suspeitando que fosse comunista. Oppenheimer liderava o maior teste científico da história, o altamente secreto Projeto Manhattan. Teoricamente, a fissão nuclear permitiria que enormes volumes de energia explosiva fossem liberados por um único dispositivo, a bomba atômica. A bomba era a arma mais avançada do mundo, mas ninguém sabia se funcionaria. Até mesmo aquelas pessoas que desenvolviam a bomba duvidavam que ela funcionaria. Nunca ninguém tinha feito algo assim. Durante a guerra, os bombardeios aumentaram de modo expressivo. Cidades inteiras eram bombardeadas. As forças armadas americanas esperavam que uma única bomba destruísse toda uma cidade.
Dominar a destruição em massa foi algo novo na história da guerra e as bombas atômicas concretizaram na prática a decisão, mas, sem sombra de dúvida, a decisão foi tomada muito antes de agosto de 1945. Se o teste desse certo, o terrível poder da bomba atômica seria lançado sobre o Japão. O inimigo não teria escolha senão a rendição incondicional. Vice-comandante-geral do Projeto Manhattan, Thomas Farrell, observava Oppenheimer. O Dr. Oppenheimer ficou mais tenso nos últimos segundos. Ele mal respirava. Olhava direto para a frente. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A temperatura gerada no centro da explosão foi 10.000 vezes maior que a da superfície do Sol. O calor transformou a areia do deserto em vidro. A explosão foi mais tremenda do que Oppenheimer esperava. Quando explodiu no Novo México, aquela primeira bomba atômica, pensamos em Alfred Nobel e sua vã esperança de que a dinamite encerraria as guerras. Os próprios cientistas reconheceram a gravidade daquele momento e Oppenheimer disse a famosa frase: "Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos", citando o Bhagavad Gita e reconhecendo que o homem chegara a um ponto em que o poder que manipula é quase infinito. Quando as bombas atômicas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, cerca de 120.000 pessoas morreram instantaneamente. Nos dias, meses e anos seguintes, mais 80.000 morreriam lentamente. Um dia após o lançamento da segunda bomba, o Japão se rendeu. Os Estados Unidos venceram o Japão, mas a um preço terrível. Após sobreviver à Depressão e à Segunda Guerra Mundial, essa grande geração voltou para casa. Eles passaram pela guerra e só queriam uma coisa: uma vida melhor para suas famílias. E foi a isso que eles se dedicaram. Devido à distância das batalhas, a infraestrutura americana permaneceu intacta e sua economia se tornou vibrante. Produzia o dobro do petróleo do que o resto do mundo combinado. Tinha metade da capacidade industrial do mundo e 2/3 de seus estoques de ouro. E não tinham concorrentes no mundo porque a Europa estava devastada, a Ásia também, e os Estados Unidos puderam se tornar um colosso. A Segunda Guerra Mundial transformou os Estados Unidos. Em apenas 4 anos, o rendimento do país dobrou em relação ao período anterior à guerra. 50 milhões de crianças nasceram em 15 anos. 20 milhões novos empregos foram abertos em 25 anos. Os Estados Unidos haviam se tornado uma superpotência.